paz do Senhor. Podem sentar os que estão de pé. Muito obrigado. Que a bondade de Deus permaneça sobre nós. Que a misericórdia do Senhor nos ampare e continuemos firmes em sua graça. Bom estar aqui. Quero agradecer muito carinhosamente, muito respeitosamente ao pastor Neemias de Araújo o convite para outra vez compartilhar com os irmãos aqui nesta escola bíblica de pastores e obreiros. Muito obrigado ao pastor Neemias pelo seu carinho, pela sua amizade, por seu ministério abençoando o nosso. Deus abençoe sua vida. Obrigado, amado pastor. Muito obrigado aos convencionais, filiados a esta distinta convenção, pelo carinho e as vossas orações. Que Deus continue abençoando cada um dos companheiros nobres da causa santa. Pastor José Rodrigues, presidente de honra desta convenção e desta igreja, por quem temos respeito e carinho, muito obrigado. Deus guarde a sua vida, a sua saúde, no nome de Jesus. Pastor Luiz César, bom ouvi-lo, que Deus lhe guarde, e a nossa distinta mesa diretora, composta por pastores e líderes desse estado, que a boa mão de Deus continue guardando os senhores debaixo do sangue de Jesus em todo o tempo. Muito bom estar convosco. Eu estava mencionando para o pastor Luiz César Mariano que ministrar, pregar, dar estudo esse horário é um desafio. É um desafio por causa da temperatura. Mas acredite, eu estou consciente que o desafio ainda é maior para quem senta para ouvir. Porque quem está falando, pelo menos está em atividades, de alguma forma está, se movendo. Quem está ouvindo tende a entrar num estado de letargia. E o estado de letargia tende a dar aquela sensação de visões, revelações, que não são bem espirituais, são da canseira mesmo. Mas Deus certamente falará com a gente e eu vou cuidar de ser bem objetivo, até para atender a demanda de horários das atividades. Deus vai nos ajudar. Lembrando aos irmãos, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, onde sirvo ao Senhor e à sua igreja. E se você passar em Feira de Santana, pare e participe de um culto com a gente, certamente será bênção na sua vida. Tá? Todas as mensagens que nós ministramos no nosso culto de doutrina ficam arquivadas em nosso canal no YouTube e em outras vias e redes sociais. Certamente vai edificar a sua vida, certamente vai abençoar a sua casa e o seu ministério. Outro dia um pastor de uma capital no nosso Brasil me mandou uma mensagem e disse assim: eu tenho uma reunião de ministério amanhã e eu preciso de um esboço para obreiros. Desculpa eu abusar da nobreza, você poderia me mandar um? Eu disse: manda um e-mail que eu mando para você uma pacoteira. Porque na verdade a gente estudar e não poder compartilhar não tem sentido. O propósito do estudo, da busca, da pesquisa é poder compartilhar. Então, se eu puder lhe servir nisso, querido, estou à disposição para servi-lo e espero em Deus ser bênção na sua vida. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, texto que nós já lemos hoje pela manhã. Eu comecei a falar sobre prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido. Já falei aqui pela manhã o que é bem-sucedido na perspectiva divina, para a gente não confundir sucesso com a perspectiva humana, porque em Deus o conceito é diferente. E Paulo diz a Timóteo assim, todos encontraram o texto? Digam amém. Eu vou lhe pedir para o irmão ficar em pé para essa leitura, mais do que pela tradição agora, para melhorar a circulação e o cérebro dar uma oxigenada,
e melhorar aí o ânimo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Coloca-se a mão no peito e diga comigo assim: Senhor Jesus, me ajuda. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Bom, eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã sobre a compreensão desse versículo. Fizemos uma rápida exegese do versículo e do que Paulo estava dizendo e provocando em Timóteo. E aí falei um pouco sobre a responsabilidade do ministério, porque o pastor dá conta de si mesmo e do rebanho que ele cuida. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós, e é uma expressão muito dura para falar, por isso eu evito, e pela manhã eu falei, mas de maneira muito discreta, que muitos pastores que não compreendem a responsabilidade espiritual do ministério, se compreendessem, melhor seria recuar e dizer assim: não fui chamado, fui encomendado. Porque lamentavelmente nós vivemos uma geração em que o conceito de chamamento ministerial foi alterado e consequentemente há um prejuízo nisto, tanto para o rebanho quanto para aqueles que são chamados. Falei hoje pela manhã sobre as prioridades da vida de um obreiro bem-sucedido e comecei falando sobre a vida devocional. E da vida devocional subdividimos em 3 subtópicos e falei um pouco sobre vida de oração, leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus e a prática disciplinada da vigilância. Depois falamos em segundo lugar sobre a vida emocional do obreiro, fazendo lembrar, fazendo menção que o pastor não é um ser única e exclusivamente espiritual. O pastor também é um ser emocional. E por ser uma pessoa que tem emoções, estas emoções não podem ser negligenciadas, mesmo porque nós somos movidos, motivados, maestrados até pelo nosso sistema emocional. O estado das nossas emoções vai determinar muito sobre a nossa saúde física, vai determinar muito sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, e isso não pode ser negligenciado. Na lista das prioridades da vida de um obreiro bem-sucedido, em terceiro lugar, para os que estão anotando aí, vida familiar. Vida familiar. A vida em casa, a vida com o cônjuge, a vida com os filhos de um obreiro determinará muito sobre os resultados do seu ministério. Primeiro é preciso lembrar, e aí eu vou subdividir esse tópico aqui em 2. Primeiro é preciso lembrar que o pastor, antes de ser pastor, é marido. E em segundo lugar, antes de ser pastor, acima disto, é pai. E muitas vezes se ignora isso em função do altar, em função do outdoor, da fachada, mas isso não pode ser ignorado. É tão sério essa questão, é tão séria esta questão, que Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5, ele diz assim: o pastor, o obreiro precisa liderar bem, governar bem a sua casa. E olha o que Paulo diz: se alguém não lidera, não governa, não administra a sua casa, terá porventura cuidado da casa de Deus?
A abordagem de Paulo aqui é: se alguém negligencia o governo da sua casa, está em condição de governar na casa de Deus? No capítulo 5, versículo 8, Paulo insiste nessa questão, e ele é ainda mais incisivo. No capítulo 5, Paulo é mais incisivo do que no capítulo 3. Ele diz que se alguém, versículo 8, não tem cuidado dos seus, aqui ele está falando de casa, principalmente da sua família, apostatou da fé. A expressão aqui é apostasia, negar a fé. E é pior do que o incrédulo. A expressão aqui é apostasia. Apostasia é pior do que desviar da igreja. Há pessoas que se desviam, mas não apostatam. Porque a apostasia é a contraditória das verdades que foram pregadas e ensinadas. É eu conhecer a verdade e decidir pregar contra ela. Isso é apostasia. Então, Paulo trata dessa questão de maneira tão absoluta e tão séria, que ele coloca em xeque a nossa condição de expor o Evangelho, se nós não temos cuidado com a nossa casa. Não. Paulo não está tratando aqui de abandonar a família. Ele está falando de gente que está na família, mas não cuida. É mais sensível a questão. É ainda mais grave a questão. Pastorear a casa é imprescindível para pastorear a igreja. Aí, como marido, o obreiro como marido, Paulo diz no capítulo 3, versículo 12 da carta a Timóteo, que o obreiro deve ser marido de uma só mulher. Precisa explanar isso, né? Não precisa fazer exegese dessa frase, né? O obreiro não pode ser marido de uma coleção. Eu recebi lá na igreja há um tempo atrás um camarada que porque queria ser filiado ao nosso ministério, pastor, e eu não sabia porquê, mas o meu coração não se abriu para ele. E eu não sou um cara muito ruim, sabe? Normalmente o meu coração é muito tranquilo, mas travou, e ele ficou uns dias lá congregando, em uma reunião ministerial. Pastor, você é apresentado? Não. Segunda? Não. Terceira? Não. Ah, pastor, vou mudar. Foi congregar na igreja de um outro companheiro. O outro companheiro me ligou: Josué, recebi aqui fulano e tal. Está muito magoado com você não recebeu. Eu disse: rapaz, não recebi porque tem um protocolo, tem que aguardar o protocolo. Eu já recebi aqui. Amém, Deus abençoe. Tranquilo. Mas não passou uma semana, o mesmo pastor me ligou: rapaz, o cara foi preso. Mas preso como? Rapaz, o cara é casado aqui, é casado em Sergipe, é casado no Acre e é casado em Roraima. Ou seja, eu não entendi porque que o meu coração não abriu, eu não entendi porque que a minha alma não se dispôs a agregá-lo. Mas de alguma forma o Espírito Santo estava me dizendo assim: pé no freio, guarda um pouquinho, dá tempo aí, tem coisa para que precisa ser vista. Então, Paulo está dizendo que o obreiro, como marido, deve ser marido de uma só mulher. E Paulo diz aos Efésios 5, 25 e 26: vós maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Não disse entregou a ela,
diz, se entregou por ela. O amor que se entrega a ela é o amor romântico. O amor que se entrega por ela é o amor sacrificial. Agora, preste atenção nisso. Essa semana eu atendi um pastor muito revoltado porque a mulher dele é mandona, e é mesmo. Ela manda na frente de todo mundo. Grita, esbraveja. Teve um momento que ela quis gritar comigo. E eu disse para ela, acho que a senhora está errando aí a direção. É esse aqui, ó. A senhora está errando aí a direção. Mas a Bíblia diz assim: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque o marido é o cabeça da igreja, da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ah, pastor, isso aí o senhor tinha que dizer lá na reunião de mulheres. Quem tem que aprender isso são os homens. Porque a expressão submissa significa sob uma missão. Uma mulher só pode ser submissa a um homem que reconhece e cumpre o seu papel. Quando ele não reconhece e cumpre o seu papel, a submissão não é uma dívida, porque submissão é submeter-se a uma missão. E tem muitos homens que não cumprem a sua missão porque não a reconhecem. Então, se há insubmissão, há uma grande probabilidade de estar faltando missão. E a missão é minha e a missão é sua. Depois, quando Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, a palavra cabeça ali, que fale, literalmente é aquele que cobre, aquele que cerca, aquele que cuida, aquele que protege. E alguém pensa que ser cabeça é ser aquele que dá um tapa na mesa, aquele que quando chega em casa os meninos se escondem debaixo da cama. Ser cabeça, portanto, é garantir direção, liderança, governo, proteção, provisão, cerco. E nós pastores precisamos entender isto na função de sacerdotes. Alguém me entendeu? Diga amém. Quando nós não compreendemos isto, falhamos. E aí atribuímos, porque a síndrome de Adão está em nós. Qual é a síndrome de Adão? Adão, você comeu do fruto que eu te disse para você não comer, Adão? Eu? Não, senhor. A mulher que o senhor me deu. Então, antes de atribuir à sua mulher a culpa pelos problemas do ministério, se pergunte se o senhor está cumprindo a sua missão, para que ela reconheça a missão e seja coadjuvante. Se pergunte se o senhor está sendo cabeça, proteção, guia, direção e governo, para que a casa sinta confiança nisso. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 27:7 que a alma farta pisa em favos de mel, mas para a alma faminta até o amargo é doce. Aqui o sábio está orientando a abastecer a sua alma no seio da casa, para não ir beber em fontes rotas fora de casa. Precisa ser mais claro? Não, né? Não precisa. Então, nós precisamos compreender o papel de sacerdote, de cabeça, de líder, de pastor da casa, e agir como homens de Deus. Mas tem outro aspecto: o pastor também é pai. E lamentavelmente nós muitas vezes falhamos demais com os nossos filhos. Pastores, há algo que a gente tem que se preocupar.
Qual foi o fim dos filhos de Arão? E os de Samuel? E os de Davi? Qual é o destino dos nossos filhos? A briga entre Jacó e Esaú, de certa forma, foi patrocinada pelo comportamento de Isaac e de Rebeca. A crise que se instaurou entre os filhos de Davi, que Amnon violenta Tamar, Absalão mata Amnon, depois Absalão volta e dá um golpe de estado no governo, depois Adonias está armando para matar Salomão e assumir o trono. E quando a gente estuda isso, é incrível que de alguma maneira Davi perdia a força diante dos filhos. O rei, pungente na batalha, de alguma forma se tornava preso quando a questão eram os filhos. Paulo diz que os nossos filhos devem ser criados e orientados sob sujeição. Olha o fim dos filhos de Eli. Qual é o problema? Salomão explica: ensina o menino o quê? Não é o caminho, pode ler o texto. É no caminho. Ensinar o caminho é dizer, vai por ali, meu filho. Ensinar no caminho é, eu vou com você. Os nossos filhos serão reflexos do que nós somos. Por isso eu tenho que me preocupar com o que eu semeio, porque a minha descendência vai colher aquilo que eu estou semeando. Lembra de Israel no deserto? No deserto nasce uma geração que está pedindo para que os pais morram. Porque Jeová diz assim em Números 13: vocês morrerão no deserto, e somente quando toda essa geração morrer, a próxima geração possuirá a terra. De agora em diante, 40 anos peregrinando no deserto, e os filhos olhando para os pais e dizendo: por que o senhor não vai logo? Que é para a gente entrar na terra que Deus prometeu para nós. Somos pais. Quando foi a última vez que o senhor sentou para bater um papo legal com o seu filho? Não como pastor, como amigo, como pai. Quando foi a última vez que o senhor saiu com a sua filha para tomar um sorvete? Quando foi a última vez que o senhor chamou seu filho ou sua filha para um bate-papo? Não para dar uma bronca por uma besteira que ele tenha feito. Porque quando eles têm em nós amizade, eles aceitam a repreensão com mais facilidade. Nós cobramos dos nossos filhos que eles se comportem como robozinhos espirituais, e eles são normais. Eles têm conflitos. Eu me deparei um dia com uma moça, eu estava hospedada na casa de um pastor, e a filha dele pediu para falar comigo depois do culto, e ela disse assim: se tivesse opção, eu gostaria de nascer de novo, e nascer longe da casa de um pastor. Mas por quê? Porque meu pai é um excelente pastor, mas ele não consegue ser pastor e pai. Ele conversa comigo como pastor, ele não conversa como pai. Vida familiar. Como está isso em nós? Como está a nossa relação com a nossa descendência? De que modo estamos sendo bênção na vida deles? O que queremos para eles? Sou filho de pastor, sou neto de pastor. Meu pai nunca me disse que eu seria pastor.
E minha mãe, quando dizia, eu desviava, eu ficava nervoso, que eu dizia para ela, eu não quero ser pastor. Nossos filhos, eu tenho visto filhas de pastores dizendo, Deus me livre da hipótese de casar com um pastor. Por quê? Porque nós temos lutas diversas e terminamos trazendo para dentro de casa, compartilhando em casa, não os poupamos, porque nosso tempo é engolido pelas atividades e a gente não tem tempo para eles, não cuidamos, não brincamos, não conversamos, não trocamos ideias. A gente chega dentro de casa e parece que até para conversar com a mulher e com os meninos a gente está pregando. Olha para mim e diz que não é, por favor. Você tem que se disciplinar quando percebe que está pregando para o menino, em vez de brincar com ele. Corrige isso. Terminada esta convenção, voltou para casa, separe um dia da sua semana para sair com seu filho. Mude a sua perspectiva de cabeça, seu conceito de submissão. Faça a sua mulher sentir-se pastoreada, cuidada, prezada, preservada, zelada, cercada, guiada. E seus filhos olharem e dizerem, eu tenho um pai. Se a gente fosse entrar agora no mérito da questão, está comprovado, por exemplo, que filhos mal amados se entregam a maus amores. Quando eles são abastecidos em casa, eles não são atraídos pelas aventuras do tempo. É preciso que a gente tenha esse cuidado. A minha casa, a sua casa, precisa ser um ambiente saudável. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele aí, cuide da sua casa. Eu conheço um pastor, ele hoje está jubilado, mas ele era coordenador da Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira. Era um homem de muito respeito na Convenção Batista Brasileira. E periodicamente ele viajava visitando missionários da Junta de Missões Batistas. E ele disse que um dia chegou de viagem, depois de visitar alguns missionários, estava elaborando o relatório. E ele chamou a esposa dele, ela era técnica do INSS, então ela lidava com dados, com estatísticas, com números, tinha a mente muito aguçada. E ele falou com ela, eu já visitei já falei aqui da família de fulano, família tal, será que falta alguma? Ela falou, falta uma família que você não colocou aí na lista. E ele perguntou, qual? E ela disse, relê que você vai lembrar. E ele releu o relatório, mas não falta nenhuma. E a mulher disse, falta uma família que você não visitou ainda. Ele disse, mulher, para de dar trabalho e me diz logo, que é para eu terminar isso aqui. A mulher disse, falta você visitar a sua família. Eu tenho um filho de 21 anos. Quando ele nasceu, eu estava no início do meu ministério. E uma vez eu nunca viajei para passar uma semana fora. Meu pai, que sempre foi meu pastor, nunca me permitiu isso. Você viaja para a igreja que te convidar, prega e volta. E se outra igreja convidar para ir no outro dia, ela liga e te leva para ir atendê-la em outra data. Você não vai ficar fazendo ponga de igreja em igreja. Mas pai, eu preciso pregar. Prega aqui na igreja que você congrega. Fica aqui pregando. Se o seu problema é pregar, prega aqui. Nunca me permitiu. E quando meu filho nasceu, e eu estava passando um momento muito difícil, financeiro, eu aceitei um convite para pregar em Brasília uma semana, de domingo a domingo. Preguei domingo, preguei segunda, preguei terça. Na terça de madrugada eu tive um sonho, terça para quarta. No sonho alguém me disse assim, adote um pai para o seu filho. Eu entendi na hora que eu estava ingressando num modelo de ministério, que o meu filho seria filho órfão de pai vivo.
Naquele dia eu peguei o voo de volta para casa e voltei àquilo que fui ensinado. Viajava para atender eventos 1 dia, 2 dias, no máximo 3. Era muito comum isso há 20 anos atrás. Os pregadores eram convidados para pregar o evento inteiro. Hoje não, hoje o pregador é convidado para pregar 1 dia. 20 anos atrás, o congresso de um fim de semana inteiro era um pregador só que tinha que dar seus pulos e se virar. Não era isso? Então eu pregava o congresso e voltava. Já fui para a Europa 2 finais de semana seguidos. Voltei segunda, cheguei terça, viajei quinta, cheguei lá sexta. Mas não fiquei a semana para cuidar e pastorear de uma ovelha que estava crescendo, de ovelhas que estavam se desenvolvendo e que precisavam do meu pastoreio. E eu sei o quanto isso representou para a minha vida e para o meu ministério. Então, cuida do teu filho, cuida da tua filha, vida familiar. 4º lugar, na lista de prioridades do ministério bem-sucedido está a vida ministerial. Irmão, pastor que não cuida do seu ministério não é digno do ministério que cuida. Pastor que não cuida do seu ministério não é digno do ministério que cuida. Paulo diz, 1 Coríntios 3:9, que nós somos cooperadores de Deus. Diga comigo, cooperadores. Fala só mais uma vez, cooperadores. Dá uma olhada no companheiro do seu lado e fala com ele assim, cooperadores, não competidores. A questão não é quem prega mais, não é quem prega melhor, não é qual igreja é maior, qual rende mais. A questão é se eu estou cooperando com o reino de Deus. Essa deve ser a grande preocupação. E um pastor como ministro precisa ter uma visão tridimensional. Um pastor, enquanto ministro, precisa ter uma visão tridimensional. Como assim, pastor? Primeiro, ele precisa olhar para dentro de si. Olhai por vós mesmos, disse Paulo em Atos 20:28. Paulo diz a Timóteo no capítulo 4, versículo 11, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Um pastor precisa fazer autoanálise. De vez em quando precisa parar e fazer uma revisão. Dwight Lyman Moody era o maior pregador do seu século. Moody enchia qualquer auditório ao redor do mundo. Ano passado eu estive no Instituto Moody em Chicago. O Instituto Moody é hoje a maior propriedade privada de Chicago. Um investimento extraordinário. E Moody estava vivendo o ápice do seu ministério. De repente, Moody estava com uma agenda para uma série de conferências na Inglaterra. E diz o testemunho que um pregador jovem estava na cidade e pediram a Moody para deixar que aquele jovem pregasse no seu cenáculo. E Moody concordou, já que ele ia estar viajando. E ele disse à mulher dele, enquanto ele arrumava a mala, ele disse à mulher dele, vai vir um pregadorzinho aí pregar esse final de semana e eu vou estar fora. Então você fica observando para ver se presta. E ele viajou e pregou na Inglaterra. E quando ele voltou, semanas depois, se arrumando para ir para o culto, Moody lembrou do pregadorzinho e perguntou para a mulher dele, sim, e o pregadorzinho serviu? A mulher dele disse assim, serviu e muito. Ele prega melhor do que você. Ele parou o nó da gravata na hora e disse, não entendi. E a mulher dele disse, e ele vai pregar hoje à noite. E ele disse, não,
Cheguei de viagem, sou o pastor da igreja, quem vai pregar sou eu. A mulher dele disse assim: a igreja não quer ouvir você, a igreja quer ouvir o pregadorzinho. Mude foi para o culto ouvir o pregadorzinho. E enquanto o pregador falava, Deus falou com Mude: te afasta dos púlpitos 1 ano e volta para a minha presença. Volta à oração, volta à busca. Se Deus pedir isso de nós aqui, a gente consegue? Seu carro precisa de revisão? Precisa. Sua casa precisa de reforma? De vez em quando tem que pintar. Seu sofá precisa ser restaurado? De vez em quando sim. Sua roupa precisa ser trocada? De vez em quando sim, não faz mal para ninguém. E o nosso ministério, a gente para refletir, reorganizar, repensar, ver onde estamos errando, o que pode ser corrigido, onde pode ser melhorado, ou a gente sai às cegas. Olha para dentro. Como o seu companheiro pode estar com sono, porque é de tarde, ele acabou de almoçar, provoca ele um pouquinho e vai assim: olha para dentro. Segundo, na prioridade ministerial, o obreiro precisa olhar para dentro e precisa olhar para fora. Precisa ver o que está acontecendo em torno dele, o que está acontecendo na igreja. Não pode ser alheio, cada um que se vire. Não, não, não. Tu és guardião do rebanho do Senhor. Paulo diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Paulo diz aos irmãos em Éfeso, Atos 20, 28, olhai por vós e pelo rebanho. Davi viu quando o urso chegou. Davi viu quando o leão chegou. Davi viu quando o gigante chegou. Queridos, a vida ministerial é uma coisa estranha, porque você sai do culto e está tudo em paz com a igreja, e do nada você amanhece com um problema para resolver. Sim ou não? Sim. Do nada você amanhece com um problema para resolver. Vou dar um exemplo. Lá na nossa cidade, a igreja estava em festa. Uma igreja estava em festa. Uma criança saiu do colo da mãe. A mãe deixou a criança ir para o pátio da igreja brincar. Durante o culto, do pátio da igreja, a criança vai lá para o fundo. Lá tinha um bendito de um portão encostado no muro. A criança tenta subir nesse portão. O portão caiu por cima da criança. A criança veio a falecer. Olha o tamanho desse problema. Como resolve um negócio desse? Que culpa o pastor tem? Mas quem vai responder? Ele. Um retiro de jovens. Na tarde do lazer, vão tomar banho no rio. Um jovem morre afogado. Isso aconteceu na Bahia. Culpa de quem? Mas quem responde? É muito sério esse negócio. É muito sério esse negócio. Um congresso de jovens na nossa igreja. Os jovens resolveram fazer uma volta olímpica no estádio, correndo e cantando um louvor. Enquanto corria, um bateu o cotovelo no rosto de uma moça, deslocou a retina. Pai não é crente, a mãe não é crente, a família não gosta de evangélico. E agora?
Você não tem problema nenhum e de repente tem um problema para resolver. Então é preciso o pastor olhar para fora, olhar para o rebanho, estar atento às coisas. É como um pai, uma criança não está vendo o problema que pode haver com ela subindo na mesa. O pai já está prevendo a possibilidade de um deslize e uma queda. O pastor tem a necessidade de antever os acontecimentos, ainda que alguém diga que ele é neurótico, que ele é maluco. Já disseram para mim: pastor, deixa de ser neurótico. Eu disse: não é neurose, é cuidado, porque se der errado tu vai para casa e eu tenho que resolver a coisa. Olha para dentro e olha para fora. E um pastor precisa olhar pela sã doutrina. E aqui é ainda mais complexo, porque pastor Luiz César falou de algo aqui, que um dia desse o Espírito Santo me chamou a atenção. O Espírito Santo me disse assim: eu vou pedir conta a você das vezes que você entregou o púlpito a quem não deveria estar nele. Eu preguei aqui ano passado na escola bíblica sobre a vinha de Nabote. Quem estava aqui faz assim? Ok. E uma das coisas que eu disse é que no hábito de cultivo e tratamento da vinha, só quem trabalhava na vinha eram os membros da família. Os escravos, jornaleiros e estranhos trabalhavam lá no café, lá no trigo, lá na cevada. Na vinha não. Na vinha só os membros da família. Igreja é vinha. Não pode ser cuidada por estranhos. Igreja tem que ser cuidada por gente que entende de igreja, que ama rebanho. Presta atenção nisso. Eu disse isso para um pastor essa semana. O meu avô estava um dia tirando leite de uma vaca, e eu cheguei e dei um tapa na vaca. O meu avô, sem me dizer nada, desamarrou os pés da vaca, levantou e saiu. E eu depois falei com ele: vô, eu não entendi porque que o senhor ficou com raiva. Mais ou menos assim: não bati no senhor, bati na vaca. Meu avô disse assim: o gado sabe quando é amado. Pastor, rebanho sabe quando é amado. Igreja sabe quando é amada. Igreja sabe quando o pastor está trazendo uma palavra dura por amor e não por desabafo. Às vezes o pregador vem, e eu não estou censurando, eu sou pregador. Às vezes ele está estressado com alguma situação. Às vezes ele está querendo que a igreja reaja com explosão à pregação dele, e a igreja não reage, e ele começa a bater. Eu já coloquei bilhete no púlpito: não bate no meu povo. Já botei: não bate no meu povo. Quando eu percebi que o camarada estava querendo dar uma pegada nos irmãos: não bate no meu povo. Porque se é doutrina, orientação, exortação bíblica, manda ver que o Espírito Santo sabe o caminho. Mas o pregador, o pastor, precisa ter cuidado para não fazer do microfone painel de desabafo. Cuidar da sã doutrina é ensinar a igreja a palavra de Deus, sem distorções. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina. Paulo diz a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 4: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então, prioridades na vida de um obreiro bem-sucedido: vida devocional, vida emocional, vida familiar, vida ministerial. Quinto lugar, já vou concluindo: vida física. Vida física. Pergunta para o companheiro que está do seu lado assim: você se cuida?
Você cuida da sua saúde? Ou pensa que é anjo? Preste atenção nisso. Uma pesquisa revelou que as 3 classes de pessoas mais estressadas do Brasil são médicos, pastores e advogados. As 3 principais causas de mortes entre pastores: AVC, acidente cardiovascular ou acidente veicular. Ou seja, dá derrame, infarta ou sofre acidente porque só anda em alta velocidade. Não tem tempo para nada. Fala a verdade. Regra geral, tem exceções, eu sei. Pastores vivem ou não vivem em alta velocidade? E acha isso bonito. Gosta disso. Por quê? Porque é estressado. O tempo é curto. Tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se o irmão lê a Bíblia com cuidado, por exemplo, Marcos 6:31 e Marcos 4:38, vai revelar para nós que todas as vezes que Jesus terminava uma grande obra, ele se ausentava do meio da multidão para descansar. Nas 2 multiplicações dos pães, depois que termina, ele chama os discípulos: vinde aqui comigo e descansai. Cuidar da saúde é imprescindível. Quando Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8 da primeira carta, que o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que pastor não pode praticar exercício. Ele está dizendo que o exercício físico em paralelo com a piedade não tem valor nenhum. Mas ele não diz que não serve, ele diz para pouco proveita. Ou seja, quando em paralelo com a piedade o proveito do exercício físico é pequeno, mas para o teu corpo ele é necessário. Lá na frente ele diz a Timóteo: cuida da tua saúde, por causa das tuas constantes enfermidades. 3 João versículo 2, João diz assim: que te vá bem e que tenhas saúde. Seu ministério só vai até onde o seu corpo aguentar ir, tá? Quantos pastoreiam aqui? Levanta-se a mão, por favor. Amém. Eu vou lhe dar uma notícia muito chata, muito ruim. Se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu. Diga amém. Não é possível. Daqui a uma semana vão ligar para o gabinete do presidente e vão dizer assim: pastor, manda outro pastor para tomar posse aqui, cuidar do rebanho. E acredite, ele tem uma lista para mandar. Sabe o que isso significa? Se cuide. Viva muito. Ah, pastor, só morre no tempo. Não é verdade. Salomão diz: não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. Está escrito em Eclesiastes 7. Cuide da sua saúde. Se zele, vida física. Foi ao médico que dia? Quando foi a última vez? Precisei forçar a força de expressão. Um pastor,
uns meses atrás, ir no médico, porque estava com uma ferida violenta no corpo e não queria deixar ninguém ver, a ponto de virar um câncer. Outro dia uma esposa me ligou e disse assim: não quero mais nem pintado de ouro. Esposa de um pastor. Mas por quê? Não quero. Deixa eu conversar com a senhora. Não, o senhor tem mania de tentar convencer a gente a mudar de ideia. Não, eu quero conversar com a senhora, eu vou lhe ouvir. Quando ela terminou de listar as coisas, eu disse: a senhora me dá uma chance? Chance para quê? Deixa ele viajar comigo um fim de semana. Deixa, mas não quero. Tá bom. Liguei para a igreja onde eu ia pregar e falei: eu estou levando um companheiro comigo. Pastor, o senhor quer que reserve o segundo apartamento? Tal? Eu disse: não, senhor, quero ele comigo no apartamento. Ficou comigo. Ronca, que só um 11-13 acelerado. Foi tomar banho, não fechou o box do banheiro, molhou o banheiro inteiro. Tem um pavor disso. Foi fazer xixi, não levantou a tábua do banheiro, molhou o vaso todo. Terminou de se secar, a toalha estava com marcas de lodo. Estamos conversando e sorrindo, estou vendo massa de arroz entre os dentes. Falei nada, terminou a conferência, fomos embora. Quando entrou no avião, falei com ele: quero o divórcio. Ele disse: como assim? Não dá para viver contigo não, está repreendido. Não quero conta com ficar contigo, quero minha separação hoje. Isso não entendi, pastor. Isso, tua mulher tem razão, meu. Está doido, ela te aguentou demais. Um fim de semana não estou dando conta mais, ela aguentou 20 anos, está repreendido. Mulher santa. Falei com ele: quer consertar isso? Quero, pastor. Ama a mulher? Amo muito, pastor. Quer restaurar o casamento? Tudo que eu quero na vida. Você vai viajar comigo fim de semana que vem de novo. Cheguei em casa, falei com a irmã: quero mais uma chance. Já lhe falei que eu não dou chance nenhuma. Eu disse: mas ele vai viajar comigo de novo, a senhora aguarda. Tenha paciência. Viajou comigo de novo. O cara entrou para tomar banho. Em 3 minutos eu invadi o banheiro. Invadi o banheiro. O que é isso, pastor? O que é isso? Você é besta, pai? Sou homem. Vou te ensinar a tomar banho. Olha, eu não vou dar detalhes para vocês não, tá? Eu vou poupar vocês dos detalhes. Vou te ensinar a tomar banho. Lava aqui. Puxa aqui. Lava aqui. O que é isso, pastor? Vamos, rapaz. Sua mãe não lhe ensinou, seu pai não lhe ensinou, sua mulher teve vergonha de lhe ensinar, lá vou eu. Olha a missão que Deus me deu. Terminou o jantar, de escovar os dentes. Pastor, escovar o dente, irmão. Terminou de escovar os dentes, deixa eu ver a boca. Peguei, levantei assim. Até para levar na graça e quebrar o protocolo. E aqui. Chegou do culto, deitou para dormir. Disse: não, levanta e vai tomar banho. Mas você estava no culto, suou. Você está com cheiro de gambá. Pastor, já estou dormindo. Levanta e toma banho. Não vai dormir comigo assim. Levantou com a cara desse tamanho. Quase pede demissão. Quase desiste de viajar comigo. Tomou banho, deitou e dormiu. Estava roncando, eu bati. Vira de lado. Pastor, está meu ronco. Vira de lado. Amanhã, quando chegar lá, você vai para o médico fazer exame. Você está com apneia, você tem desvio respiratório, você tem parada respiratória enquanto dorme. Cheguei de viagem e falei com a irmã: a senhora vai me dar 30 dias. O senhor já está querendo demais. Mas aí ela já riu. Quando ela riu, eu entendi que as armas já estavam em processo de abaixamento. O senhor está querendo demais, me dê só 30. Se em 30 dias a senhora não perceber mudança nenhuma, eu calo minha boca. Botei o cara para ir para o médico.
acompanhamento, exercício físico, vai caminhar, irmão. Você está... Caminhar. O hálito, quando fala, muriçoca cai. Pernilongo passou voando, parece inseticida. Vamos se cuidar, vai num gastro. Pode não ser falta de higiene, pode ser questão de saúde. Vamos lá. Antes dos 30 dias ela me procurou e disse assim: não sei que mágica o senhor fez, mas está mudando. Eu disse: aí dá para repensar? Vamos ver, né, pastor? Jesus deu vitória, socorreu, restaurou, as coisas estão bem, porque o senhor precisa se cuidar, meu nobre companheiro. Provoca o colega do seu lado e fala com ele: não morra antes da hora. Tenho que parar, ainda tinha 3 coisinhas para falar, vou falar bem rapidinho, tenho 10 minutos aqui ainda. Se cuide. Se cuide. Arrumadinho. Se arruma direitinho. Se arrumar não é pecado não. Ah, pastor, não tenho condição para isso não. Para se arrumar? Para se vestir direitinho? Tem. É o que você tem. Não estou falando para você ir lá comprar o que não pode pagar não. Mas andar arrumado, banhado, cheiroso, penteado, escovado, asseado. Não acha ruim não. O pastor está dizendo assim: o cara vem lá da Bahia me dizer para eu tomar banho. Não acha ruim não, fica na paz, fica tranquilo, eu não estou lhe machucando. Eu estou tentando ser bênção na sua vida. Naamã chegou na porta de Eliseu, disse assim: cheguei, vim com carta do rei. Eliseu disse: vai tomar banho. Naamã pegou a ar, Naamã ficou nervoso. Eu pensei que ele ia descer, passar a mão sobre mim, orar, ele me manda mergulhar. Se o negócio fosse mergulhar, lá na Síria tem rio. Mas foi no mergulho que um grande milagre aconteceu na vida de Naamã. Em pequenas coisas podem haver grandes milagres. 5º lugar é? 6º lugar. Vou ser rápido agora, mais rápido. Vida social. Pastores, se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter vida social. Nós precisamos nos comunicar com as pessoas. O pastor também é um ser social. A Bíblia diz de Jesus em Lucas 2,52 que ele crescia e se fortalecia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Entramos nas repartições públicas sisudos, não saudamos ninguém. Outro dia, conversando com o presidente da convenção do Piauí, ele me contou algo, contou sorrindo, até a título de experiência, de um pastor no interior do estado que foi para uma inauguração de uma obra municipal. Chegou lá, encostou na parede, cara fechada, travado. O prefeito viu de longe, ficou preocupado, chamou a assessora. Vai lá, pergunta se o pastor está bem. A assessora chegou: o senhor está bem? Estou bem. Prefeito, ele disse: está bem. Não, o camarada continuou lá com a cara de quem mordeu babosa. E o prefeito disse: ele não está bem, vai lá ver de novo. De repente está passando mal, muito quente. Pastor, o senhor está bem? Estou bem. É que o prefeito está preocupado, que o senhor não. É que eu sou pastor. Quem disse que porque eu sou pastor eu preciso ter cara de azedume? Simpatia não é pecado sem perder o equilíbrio.
Porque convivência social precisa do cuidado de não parecer conivência. Precisa ter o cuidado de não perder a autoridade de falar quando for necessário. Mas é preciso conviver, se relacionar, se comunicar, porque o relacionamento abrirá portas para a sua vida. Se socializar com os obreiros da igreja onde você congrega, se socializar com os amigos, se socializar com a família, se comunicar com os outros. A Bíblia diz em Romanos 12:18: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. E muitas vezes nós somos antipáticos. Em nome do Evangelho, nós somos antipáticos. E não há necessidade de o ser. Podemos ser gentis, olhar para as pessoas com igualdade. Que Deus guarde sua alma. Mas tem pastores que olham para os seus membros e para os seus liderados de cima para baixo, como se ele fosse. Não é. Ei, os nossos liderados não são nossos funcionários, são nossos companheiros. E se fossem nossos funcionários, devem ser tratados com dignidade e com respeito, com afinidade, um aperto de mão, um abraço, às vezes uma palavra de conforto. Isso é sociabilidade. De vez em quando chamar aqueles que lideram contigo para um almoço, para um café, para um passeio, porque isso é saudável. A gente chega numa reunião, passa direto, não saúda ninguém. Sou pastor de um campo grande, então não tenho tempo para saudar pastores de campos pequenos, lá da região do deserto. É preciso entender que no mapa de Deus não se lê assim. Perguntaram a Billy Graham um dia o que ele esperava do seu galardão. Ele disse: o meu galardão não será maior do que o galardão do pastor da capela ao pé do monte. O fato de eu ter vivido o ministério mundial não me torna maior do que o pastor local. Eu me tornei um ministério mundial porque me ofereceram estrutura para isto. Então, se nós não nos cuidarmos, nós vamos ignorar um princípio de Jesus. Jesus era tão social que foi acusado de ser comilão. Ele se assenta com pecadores, ele come com publicanos, porque ele se envolvia com as pessoas. Jesus, irmão, a maioria dos grandes líderes não tem tempo nem para os filhos. Jesus tinha um ministério mais extraordinário da Palestina e tem tempo com as crianças. E quando os discípulos chegam, não, separa os meninos, deixa o mestre descansar. Não incomoda, deixa vir. Deles é o reino dos céus. Não temos tempo para nada. 7º lugar, o obreiro tem vida intelectual. Precisa ler, precisa estudar. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3:12, 4:12. Segunda epístola de Pedro 3:18. A orientação de Pedro e de Paulo é que nós cresçamos em conhecimento. Vou fazer uma pergunta desconfortável, só me responda se quiser, por favor. Quem dentre nós está lendo agora, hoje, nesse tempo, essa semana, você está lendo pelo menos um livro? Levanta-se a mão. Ok, parabéns, Deus abençoe. Estamos em abril, 27 de março, 29 de março. Quantos já leram pelo menos um livro este ano? Levanta a mão.
Quantos leram um livro ano passado? Levanta a mão. Que tal fazer uma disciplina? Eu ia lhe desafiar a ler pelo menos um livro por mês. Mas para quem não leu nenhum ano passado, se eu fizer isso contigo, eu vou lhe colocar numa situação bastante difícil. Que tal fazer um compromisso de ler ainda esse ano pelo menos 2 livros? E se eu voltar na escola bíblica aqui ano que vem, eu vou perguntar quem cumpriu o propósito. Aí ano que vem eu te lanço o desafio de você ler 3, até chegar ao ponto que você leia 12 livros por ano, pelo menos. Tudo bem que eu não venha na escola bíblica aqui ao longo de 12 anos seguidos, mas a partir do momento que virá uma disciplina, isso se transformará numa prática. Quem aceita o desafio de ler 2 livros esse ano? Levanta assim a mão, com muito esforço. Crescer intelectualmente. Pastores, o meu pai pastoreou numa geração, eu já vou parar. O meu pai pastoreou numa geração que a irmã ia comprar uma sandália e vinha na casa do pastor perguntar: pastor, posso comprar essa sandália? E se o pastor dissesse não, era não. Acabou. Eu pastorei numa geração que se eu disser para eles que eles não podem beber cachaça, eles vão perguntar: por quê? Onde está escrito? Quem fez vestibular na década de 80, pegava o vestibular que estava escrito lá com marque sua resposta. Na década de 90, marque sua resposta e justifique. Agora, você tem que criar uma tese em cima da resposta que você deu. Por quê? Porque nós estamos numa geração que quer explicação para cada orientação. Então não basta chegar lá e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que significa pastor? O que é nada? Por isso um pastor precisa ler, estudar, se preparar intelectualmente para atender os desafios da geração que nós estamos pastoreando. Alguém consegue dizer amém? E eu concluo falando aqui sobre vida financeira. Um pastor precisa pensar na sua vida financeira. Eu tenho alguns pastores da nossa igreja e alguns de tempo integral. O meu vice-presidente é um pastor de 49 anos, somos amigos há 28 anos, amigos muito chegados. E esses dias eu resolvi fazer um levantamento de uma previdência para os pastores de tempo integral. Presta atenção nisso, muito engraçado. Aí alguém perguntou: mas pastor, por que isso agora, tal? Eu falei: porque o tempo está passando. E eu resolvi dar um exemplo. Eu falei: daqui a 20 anos o pastor Paulo está idoso. Para quê? O pastor Paulo falou assim: não entendi não, meu pastor. Não entendi porque o senhor falou que daqui a 20 anos eu vou estar idoso. Eu disse: quantos anos você tem, irmão? 49. E daqui a 20? 69. O senhor está certo. Você está questionando o que mesmo? Eu tenho 43 hoje. Daqui a 20, eu serei um coroão de 63. A pergunta é: você já percebeu que o tempo está passando e você está envelhecendo? Está planejando sua vida financeira? Porque pastor pensa que congela. Pastor pensa que não fica velho. E nós precisamos pensar nisto. Como é que está a vida financeira? Repensar a vida financeira da igreja que pastoreamos. Replanejar as nossas finanças pessoais. Tudo bem, o modelo administrativo assembleiano é diferente de qualquer organização que lida com dinheiro.
Os presbiterianos e batistas fazem orçamento anual e o pastor trabalha em cima daquele orçamento. As empresas, as corporações fazem planejamento e não compram uma cadeira se estiver fora do planejamento. Pastor assembleano não. Pastor assembleano chega segunda noite na Santa Ceia. É segunda noite? Segundo sábado, irmãos, é o seguinte: Deus abriu uma porta, surgiu um terreno ali para a gente comprar, porque nós precisamos construir o nosso templo. Eu comprei o terreno, nós vamos pagar 100 mil reais de parcela mensal, e agora é pela fé, vamos trabalhar que Deus vai abrir a porta. É assim ou não é que a gente trabalha? É. Estou te censurando não, eu aprendi assim, eu vivo praticando isso. Estou tentando agora dar uma corrigida nesse método. Por quê? Todo mês você está... Jesus, manda de algum lugar. Senhor, ai. Estou criticando? Não. O ministério é pela fé mesmo. Fomos chamados pela fé, funcionamos pela fé, somos motivados pela fé. Mas a gente precisa, dentro da perspectiva da fé, trabalhar com organograma. Porque assim a gente começa a diminuir a incidência de dificuldades pelas quais não precisávamos passar. Agora pergunta para o companheiro do seu lado e eu paro para orar: como está a sua vida financeira? Ah, pastor, mas pastor não pode ser rico. Mas não precisa viver na pendenga. Planejamento. Eu sou filho de pastor, irmãos. Eu já vi meu pai calçar sapato amarrado de arame para ir para a convenção. Eu tomava café preto adoçado com rapadura e misturado com farinha, porque não tinha dinheiro para comprar açúcar nem pão. Eu catei mamona grão a grão para encher 1 litro e vender e ajudar a comprar coisas para minha casa, filho de pastor. Eu catava garrafa no lixo que não tivesse com a boca quebrada para vender a unidade e ajudar a comprar o café para os meus irmãos. Eu era filho de pastor. Alumínio no lixo para vender no quilo. Na época que quichute era tênis de filho de papai. Quem lembra de quichute? Levanta a mão. Quem usou quichute, diga amém. Todo mundo tinha vida melhor que a minha. Eu usava conga, azul do bico branco. E um dia desse meu filho chegou para mim e falou assim: pai, conga era o All Star? Eu disse: All Star é outra história, filhão. Star é chique. E minha mãe me vestia com a calça verde de tergal. Quem lembra de tergal? Colocava uma meia azul com a conga azul do bico branco e a calça estava no meio da canela. E minha mãe ainda passava óleo de licuri no meu cabelo, partia de lado, pegava na minha bochecha e dizia lindo, e eu acreditava. Estou falando de forma engraçada, que é para você não sentir muito o peso. Quando eu ia reclamar do café, minha mãe dizia: não reclama. Um dia Deus vai fazer você escolher a comida que você quer comer. Eu ia reclamar da conga, ela dizia: não reclama. Um dia você vai escolher o sapato que quer calçar. Outro dia eu estava num dia de lazer com os pastores, chegou um missionário do sertão, a igreja que o enviou deixou o lar, abandonou, não mandou mais o sustento, e ele disse: pastor, eu vim pedir socorro. Meu filho de 9 anos me disse essa semana que quando crescer não vai ser crente.
Ele disse que perguntou ao filho por quê, e o filho dele disse: porque o meu colega da escola, que é filho do vereador, tem um tênis tal. O outro colega, que é filho do dono do mercadinho, tem o caderno da escola. O outro colega, que é filho de não sei quem, tem a farda. E eu sou filho de pastor e não consigo ter nem o lápis para ir para a escola. Eu chorei ouvindo aquilo, porque eu sou pai, sou filho, e vi o que meu pai viveu. Chamei um obreiro, pedi que fosse na rua, comprasse o material escolar do menino. Pega a lista, compra o material escolar. Está aqui os 4 pneus do Jeep do seu carro, que ele estava sem poder visitar o campo porque o carro estava sem pneu. Deixa eu abençoar a sua vida. Assumimos um compromisso com ele, graças a Deus. A igreja lá, já construímos a igreja, já construímos a casa pastoral. Está tudo em paz, o menino crescendo, porque os nossos filhos têm que olhar para nós e dizer: vale a pena servir ao Deus que o meu pai serve. Fica de pé, por favor. Vou orar e encerrar, passei da hora. Pensa em tudo isto. Pede a Deus direção sobre tudo isto. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Pastores, ninguém me tira da certeza de que há uma bênção especial sobre pastores que defendem o Evangelho de Jesus. Segura o cajado e Deus vai te fazer multiplicar. Jacó nos ensinou isso. Com um cajado passei estival e agora volto com rebanhos. Segura o cajado que Deus vai te fazer multiplicar. Pai, aqui estão homens teus, chamados para o ministério, pelejando a peleja da fé, com lutas, frustrações muitas vezes, cansados quantas vezes, mas servindo ao Senhor. Ajuda os teus filhos. Vai ao encontro da despensa de cada um, do guarda-roupa, dos sonhos e anseios de suas respectivas esposas, dos seus filhos. Cada um tem a sua demanda, a sua luta, seu desejo. E o Senhor é poderoso para suprir os teus servos com misericórdia, curar das enfermidades, restaurar e derramar a tua bênção. Na condição de servo teu aqui para trazer a palavra, eu te peço que estes homens saiam daqui nesta tarde confortados pelo Senhor e certos de que a tua provisão está à porta e a saúde lhe está sendo ministrada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastores. Pastor Neemias, muito obrigado. Deus abençoe.